Olá pessoal, tudo certo? Pessoal, tem muita gente me perguntando com certa frequência aí nas redes sociais aí, como é que tá o futuro das ferrovias aqui em Santa Catarina. O futuro, na verdade, ele é um pouco duvidoso, mas para contextualizar um pouquinho, vamos ao seguinte cenário. Hoje, de maneira oficial, vamos dizer dessa maneira, nós temos hoje duas concessionárias ferroviárias no estado. Uma é a Rumo Logística, que ela pega toda a Malha Sul. Ela pega o tronco sul, que sai lá de Mafra, passa em Lages, vai em direção ao Rio Grande do Sul. Depois também tem o ramal do tronco sul, que sai de Mafra, passa em Porto União, passa em Erval, em Piratuba. E tem um outro ramal que sai de Mafra, passa em Rio Negrinho, Corupá e São Francisco. Então nós temos essas três partes aqui dentro do estado. E temos uma outra concessionária chamada Teresa Cristina, que não tem nada a ver com a Rumo, que pega ali a região ali de Criciúma, Tubarão, ali é a região carbonífera. Então são as duas concessionárias ferroviárias do estado. A grande malha é da Rumo Logística, que abrange praticamente todas as ferrovias aqui do estado. Isso é o que tem em teoria. Então hoje nós temos ferrovia em teoria funcionando em Lages, em teoria funcionando aqui entre Piratuba, Porto União, Mafra, e tem a ferrovia lá, Mafra, Rio Negro ali, que vai em direção a São Francisco. Ali em Mafra é o cruzamento, né? Tanto que vem para a direção a Piratuba, como vem em direção a Lages, como em direção a São Francisco. Pois bem, acontece que durante os anos, o ramal, que era a ferrovia do contestado, que sai então de Mafra, Porto União, Erval, Videira, até Piratuba, e depois iria em direção a Santa Maria, isso já foi desativado, vamos botar ali final dos anos 90, quando ainda teve uma mudança, que era a empresa, quem ganhou a concessão no primeiro momento era a Sul Atlântico, depois virou a ALL, que era a América Latina Logística, e depois virou Rumo Logística, que tem a concessão durante 30 anos. Então este pedaço aqui da ferrovia do contestado já está desativado há mais de 20 anos, né? Apenas o pedaço que funciona é aqui em Piratuba, né, o trem das termas. E em Porto União tem um outro trem lá que chama Trem das Etnias, que funciona ali um pequeno ramal ferroviário, né, um pequeno pedacinho na ferrovia do contestado. Os demais, né, isso ainda é tanto em Piratuba como lá em Porto União, especialmente em fins turísticos, não é nem cargas ou para questão comercial, mas mantém a história de alguma maneira, né? Onde funciona, todo mundo carrega a história e essa nostalgia. A parte entre Lages, ali que circula em Lages, seria lá então de Mafra, passa em Lages, né, iria em direção à Vacaria, que é um ramal importante, funcionou durante muitos e muitos anos com muitas cargas. Ele foi desativado aproximadamente um ano atrás. Então a Rumo, depois da grande enchente no Rio Grande do Sul, né, que deu todo aquele estrago aí, né, a coisa de 2 anos aproximadamente, a Rumo, por questões operacionais, que não tinha mais ligação em direção ali à ferrovia do trigo, né, ali acabou ficando intransitável. Esse ramal também foi desativado, ali que passaria em Lages, para vocês localizar bem, né, Lages, então, praticamente no meio do estado, foi desativado. Então hoje, o único pedaço de ferrovias efetivamente funcionando no estado de Santa Catarina é entre Mafra e São Francisco. Hoje a única ferrovia ativa, comercialmente falando, é entre Mafra e São Francisco. E a Teresa Cristina, né? Que é outra concessionária. Ocorre que esse contrato de concessão foi durante 30 anos. Então foi lá em 97 e inserir em 2027. Daí existe muita conversa agora até de bastidores, que a gente não tem como afirmar realmente tudo que acontece, porque tem muitas questões políticas, governamentais, está sendo discutido com a Agência Nacional do Transporte Terrestre, né, com o Departamento Nacional de Infraestrutura. Então assim, tem muitas coisas acontecendo. As conversas que existem, até onde sabe não tem nada 100% certo, mas é uma possibilidade da Rumo manter um contrato durante mais 2 anos para ver o que vai acontecer. Então, em princípio, até 2029 a Rumo fica mantendo o que tem para acertar a casa, vamos dizer assim. As conversas num curto, médio prazo, vamos dizer assim, estão divergindo para 2 cenários. Um cenário é que iriam dividir toda a Malha Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em alguns lotes. Então não iria mais ser uma concessionária nos 3 estados, iria dividir em alguns pedaços. A Rumo tem interesse lá para São Francisco, ali, né, Mafra, São Francisco. Para cá talvez a parte ali em Lages, até que a ferrovia do contestado de repente outra empresa assume. E no Rio Grande do Sul a ferrovia do trigo, os demais ferrovias, lá em direção ao Porto de Rio Grande, talvez outra empresa assume. Mas isso tudo é conversas informais, né? E existe uma possibilidade de daqui 2 anos
o governo com a Rumo talvez vai buscar uma indenização, alguma coisa, e quem assumir talvez reative tudo, ou de repente o governo resolve ceder para uma outra empresa, ou fazer alguns trechos ficarem apenas para fins turísticos, mas tudo isso ainda são conversas. O que nós sabemos que hoje, em março de 2026, o único ramal ferroviário realmente em funcionamento de maneira comercial, tá pessoal? De maneira comercial, que só funciona ali entre Mafra e São Francisco, né? Então, o que temos para falar é isso, né? Infelizmente, ao longo de décadas e décadas, para não falar até um centenário, acabou tendo muitas ferrovias, ramais, pedaços abandonados. E Santa Catarina hoje é praticamente um estado sem ferrovias. Infelizmente é isso. Se lá nos anos 1950, vamos botar ali aproximadamente ali, tivesse mantido todos os projetos da época, nós teria a EFCC ligando Itajaí à Argentina, teria a ferrovia do Contestado funcionando, teríamos o tronco principal sul ali em Lages funcionando, nós teríamos uma outra ferrovia chamada Ferrovia Litorânea, ligando Brusque a Tereza Cristina, lá em Criciúma. Nós teríamos outro ramal ligando ali a parte ali de Apiúna, em direção a Mafra, fazer um cruzamento ali também na região do Alto Vale. Então teria sido muita coisa diferente. Infelizmente todos esses projetos existiram. Se fala hoje também em VLT, se fala na Ferrovia do Frango, né, que sairia ali do Otacílio, em direção a Curitibanos, depois ligar para Mafra, né? Então assim, tem muitas conversas que se fala de novos ramais ferroviários. Um ramal ferroviário se fala também entre Itajaí e São Francisco, mas é muita conversa, e realmente, até onde a gente sabe, até que o que é divulgado também na imprensa de maneira oficial, não tem nada ainda palpável ou que a gente possa ver alguma sinalização de obras, tá? Então entra o cenário aqui das ferrovias catarinenses, tá? E tendo dúvida, alguma coisa talvez não ficou bem claro, que a gente possa complementar, deixe seu comentário, tá bom? Espero ter passado para vocês aí um pouco aí da história do que aconteceu e como é que está o cenário hoje em pleno 2026. É um cenário um pouco triste, mas seguimos, né, divulgando a memória ferroviária, divulgando a história e o que a gente puder compartilhar para trazer essa consciência, trazer a importância de um trem, a importância desse modal de transporte gigantesco que pode impulsionar muito o Brasil e todo o Sul, que nem já aconteceu isso há décadas atrás, mas infelizmente por muitos motivos ele ficou meio de lado nas últimas décadas. E esperamos, né, que isso gradativamente volte e não precisa voltar ao modelo passado, até porque as ferrovias hoje evoluíram muito, até tecnologicamente, mas que realmente a gente tenha novas ferrovias e possam aproveitar um estado pujante que nós temos aqui em Santa Catarina, um estado com muitas indústrias, muitas agroindústrias, né, e possa realmente ser muito importante isso para o desenvolvimento catarinense e desenvolvimento da região sul e do Brasil, tá bom? Forte abraço!